Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para trocar essa ideia com vocês sobre os aspectos psicológicos da relação médico-paciente. Esse é um assunto que me interessa há muito tempo, mesmo dentro da universidade, enquanto eu estava me formando médico, eu acreditava que o paciente não era apenas aquilo que a gente estava vendo na aula de anatomia ou da fisiologia, e sim muito mais. E essa outra parte não, nem sempre era levada em consideração nos tratamentos ou nas abordagens que nós aprendíamos ou que era presenciada no contexto clínico, seja no hospital ou seja em algum ambulatório. Então, eu acabei fazendo essa busca por outras abordagens que pudessem também ajudar nesse processo de recuperação da saúde do paciente. Nesse trajeto, uma metáfora que me ajuda bastante a ter essa ideia é mais ou menos como se, numa visão mais ortodoxa da medicina, a gente fosse treinado para apenas olhar para o piso, um piso que estragou. E aí nós somos treinados a simplesmente trocar o piso. Quando a gente fala em alguma terapêutica complementar, é como se a gente estivesse fazendo um reparo, pintando o teto. Mas se a gente não considerar os aspectos psicológicos, mentais, sociais ou emocionais desse paciente, a gente não vai estar ajudando ele a trocar o encanamento, que é o que realmente precisa ser feito. Não adianta a gente trocar o piso se não olharmos para o encanamento. Então, para começar essa nossa conversa, eu trago aí para vocês uma pesquisa e vocês podem imaginar se a gente pegasse um grupo, dividisse em duas partes, como foi feito nessa pesquisa, né, onde eles consideraram 82 participantes recebendo um choque leve no pulso, para avaliar o nível de dor que antes e depois de tomar o mesmo medicamento, né? Só que metade desse grupo é informado que a pílula custa 2 dólares e 50 e a outra metade recebe a informação que a pílula custa apenas 10 centavos de dólar. O que vocês imaginam que aconteceu com cada um dos grupos? É, pode ser, né? Vamos ver. Então, no grupo que recebeu a informação de que a pílula custava 2 dólares e 50, teve 85% de alívio. E no grupo que recebeu a informação de que a pílula custava apenas 10 centavos de dólar, teve 61% de alívio. Então, apenas com essa informação, a gente já começa a observar que algo além do medicamento em si influencia na resposta que a pessoa tem nesse processo de, no caso, alívio de dor. Agora, o mais curioso dessa pesquisa, e é uma pesquisa que foi publicada no JAMA, que é um periódico indexado com um alto poder de impacto, né? O fator de impacto dele é bastante relevante no meio científico, é que os dois grupos receberam placebo, ou seja, não era um medicamento verdadeiro. Era algo que eles estavam ingerindo, mas que não produzia um efeito medicamentoso. Então, mesmo eles recebendo placebo, eles tiveram uma melhora em relação à dor, e aqueles que achavam que o placebo deles custava mais do que o placebo do outro grupo, no caso acreditavam que era medicamento, tinham uma melhora ainda mais interessante. Então isso já indica para a gente que a nossa mente ela influencia muito mais do que a gente imagina no processo tanto de adoecer quanto de recuperar a saúde. Então, eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês. Algumas pessoas já devem ter visto. E esse é um vídeo sobre atenção seletiva. Então, quantas vezes as pessoas vão passar essa bola?
E aí, quantas vezes? 10 vezes. Parabéns. Próximo teste. Quantas vezes eles vão saltar? E aí? 20 vezes? Parabéns. Agora, vocês perceberam que mudou de cor? Olhem aqui. O banheiro ali, ele era inicialmente azul e se tornou verde. E mais curioso ainda, naquele primeiro clipe vocês perceberam que a tabela de basquete desaparece? Então olha aqui, tabela de basquete, e ela vai sumindo, né? Então, o curioso, né, nesse filme, e muitas pessoas devem estar se perguntando, poxa, mas era a mesma imagem? É, era a mesma imagem, era o mesmo filme. Mas quer dizer que por eu não ter enxergado aquilo não aconteceu? Não, não é verdade. Aquilo estava acontecendo, porém a nossa atenção ela estava sendo direcionada para outra coisa. Então, a nossa atenção, para onde ela é conduzida, as nossas percepções podem ser modificadas. É mais ou menos como se cada um de nós, a cada instante, estivesse criando um mapa que representa o mundo exterior, né? Cada um tem uma realidade própria. Então imagina que através dos nossos órgãos do sentido, a gente fosse captando todas essas informações, como um computador que tem um mouse e tem uma câmera. Então, pelos órgãos do sentido, a gente vai tendo essa percepção inicial, pela via auditiva, visual, sinestésica, olfativa e gustativa. E essas informações, então, elas são processadas, né, por vários filtros que nós possuímos. Então, esses filtros entram os valores que nós possuímos, que é aquilo que a gente acha que é importante para a gente, as nossas crenças ou convicções, que são ideias que eu acredito, mas não necessariamente elas são verdadeiras, as nossas memórias e os metaprogramas, que são preferências psicológicas que cada um de nós tem. Então, esses filtros, eles analisam todo aquele input gigantesco de informações que chega para o nosso cérebro, e aí faz com que eu tenha a percepção de apenas um fragmento disso e construa essa representação interna, ou seja, eu construa essa minha realidade interior. E nessa realidade a gente omite informações, distorce informações e generaliza também informações. E tudo isso é saudável, né, para a nossa sobrevivência. Eu não conseguiria lidar com todos os inputs de informação que tem de sons no ambiente. Então, esse silêncio que vocês acabaram de ter fez com que vocês pudessem trazer a atenção para alguma outra coisa que estivesse acontecendo no seu ambiente, onde você se encontra, né? Até então, esses outros sons, eles estavam sendo omitidos para que você prestasse atenção, ou não, no que você está ouvindo, no que eu estou falando, né? Distorcer a realidade também é importante. Então, se eu imagino que eu vou fazer uma atividade futura, eu tenho que me imaginar realizando aquela ação para poder me planejar, né? Agora, se eu ficar ou só no futuro ou só no passado, aí já não vai ser produtivo para mim. E generalizar o aprendizado também é importante. Então, se a minha mãe estava cozinhando um bolo no forno, né? E aí eu encostei a mão no forno e aí queimei meu dedo. Aí eu aprendi que, olha, se minha mãe cozinhou no forno, eu não posso encostar no forno, senão eu vou me queimar. Eu generalizo esse aprendizado. Agora, se eu generalizar demais e falar, olha, a cozinha é um lugar perigoso, nós não devemos frequentar a cozinha. Então, já estou generalizando excessivamente. Então, um modelo que nós utilizamos para entender um pouco esse relacionamento todo que nós temos com o ambiente é mais ou menos o seguinte. Nós temos os nossos pensamentos, as emoções, as reações do nosso corpo, a nossa fisiologia e os comportamentos. Toda vez que eu tenho um pensamento, vem um comportamento junto associado e vice-versa. Mas quando eu tenho aquele comportamento, vem uma emoção. Quando eu tenho um pensamento, eu também sinto coisas no meu corpo, né? E quando eu sinto coisas no meu corpo, também sinto emoções. E na verdade, todos esses fatores estão se influenciando
mutuamente, dentro desse estímulo, né, no caso, no ambiente. Então essa é uma estratégia muito sábia que o nosso cérebro utiliza para lidar com as questões que estão acontecendo aí ao redor. O problema é que se eu tiver um pensamento equivocado, isso também vai me trazer emoções equivocadas, uma fisiologia, né, uma sensação no meu corpo também não produtiva e vai trazer comportamentos não produtivos. Ao mesmo tempo, se eu aprender a gerenciar as minhas emoções ou aprender a acessar pensamentos mais úteis, né, ou aprender a modular a minha fisiologia, né, ou tendo comportamentos diferentes, eu consigo influenciar positivamente toda essa cascata de relacionamento. E o que isso aí tem a ver, né, com a relação médico-paciente? Bom, tem a ver que essa regrinha ela funciona para todo mundo, seja para o paciente, seja para o médico, né? Se eu, médico, tenho determinados pensamentos, isso vai influenciar nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha fisiologia, e talvez eu tenha um comportamento específico com esse meu paciente, né? E aquele paciente, por sua vez, o que ele estiver pensando sobre a doença dele, ou sobre seja lá o que for, também vai trazer determinadas emoções que vão influenciar diretamente na fisiologia dele. Tá, mas como que essa fisiologia, essa relação mente-corpo pode ser explicada um pouquinho mais fácil? Né? Então, essa é uma visão moderna, né, do quadro do Munch, o grito. Né? Então, imagina que você tem que entregar aquele trabalho na faculdade, né, e aí já é mais de meia-noite e de repente dá um pau na internet. Né? E aí, naquele instante, entra em ação esse eixo, né, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é basicamente aquela resposta de estresse. Então, eu vou produzir cortisol, vou produzir, né, adrenalina, os hormônios do estresse. Então, um pensamento que eu tive, eu projetei em relação ao futuro, uma cena que não ia ser legal para mim. Naquele instante, meu corpo fica preparado para eu responder àquele estímulo. Ele acredita que eu estou vivenciando aquela ameaça naquele momento presente. Então, ele vai produzir adrenalina, cortisol, eu vou ter uma resposta simpática, né, para me deixar pronto ou para bater ou para correr, né, se eu não congelar no meio do caminho. Então, essa relação mente-corpo, ela hoje não tem muito o que a gente discutir. Né? Mente e corpo fazem parte de um mesmo processo. Se eu trago interferências no corpo, isso repercute na mente e vice-versa. Essa imagem, né, é uma imagem também muito curiosa, né? Faz parte daquele grupo de imagens gestálticas que a gente fala, né? Algumas pessoas aí podem estar vendo um animal, né? Que animal que você está vendo aí? Pode ser. E também pode ser outro animal, né? Que animal você poderia ver também? Algumas pessoas podem olhar aqui como um bico de pato, os olhos do pato e a cauda do pato. Outras pessoas podem olhar aqui como as orelhinhas de um coelho, o olho de um coelho e as patinhas de um coelho e o rabo do coelho. O que é curioso é que uma vez que você viu essa imagem, agora você pode escolher que imagem que você quer ver, sempre que você a enxergar. Então, cada um de nós, baseado nesses mapas internos que nós temos, diante de uma mesma imagem, podemos ter visões totalmente diferentes. E o quanto que isso é levado em conta ou não na nossa prática clínica, né? O Epicúrio já falava há muito tempo atrás, né? O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima, e desta nós somos os amos. Será que realmente nós estamos escolhendo, né? Como nós estamos escolhendo enxergar os fatos? Né? E aí, o que será que tem do lado de lá do muro? Né? Será que é um pato? Será que é um coelho? Né? E como que nós médicos estamos ou não acessando, ou profissionais da saúde, estamos acessando essa visão do outro? Será que a gente está tendo, como os americanos falam, né, andar com os sapatos do outro para saber como é isso? Então, a Association of American Medical Colleges, né, em 1999, num dos seus relatórios, estava colocando essa questão, né? Como que essas questões contemporâneas na medicina influenciam nos processos de diagnóstico e terapia, né? E aí desenvolveram então esse projeto de objetivos para as escolas médicas, né, dentro de um módulo chamado comunicação.
com o intuito de tentar obter um consenso, né, dentre a comunidade de educação médica sobre quais são as habilidades, atitudes, conhecimentos que os estudantes de medicina devem possuir ao se formar. E, nesse sentido, eles verificaram que alguns aspectos são fundamentais que fossem levados em conta, tanto da parte do médico quanto da parte do paciente. Então, eles criaram uma força-tarefa para estudar a espiritualidade, questões culturais e cuidados no final de vida. Então, essa força-tarefa foi formada por renomados profissionais envolvidos, né, nas reformas curriculares das mais diversas escolas médicas e gerenciado pelo Departamento de Educação Médica da AAMC. Então, o quanto que o meio em que eu vivencio, né, o quanto que essa cultura dentro daquela minha localidade, ela influencia na forma como eu vejo uma determinada doença, ou quanto que a minha espiritualidade pode influenciar positivamente ou negativamente a forma como eu lido com essa questão de saúde. E também os cuidados no final de vida. A gente sabe que para cada tipo de cultura ou para cada tipo de fé ou espiritualidade que a pessoa vivencia, ela também enxerga a questão dos cuidados no final de vida de uma forma bastante particular, né? Se a gente fosse pensar no interior de São Paulo, ou de Minas Gerais, ou no interior de Goiás, ou no interior do Brasil, é diferente das pessoas que vivem na cidade. E será que o médico está levando em conta essa visão pessoal que esse profissional deveria ter em relação ao paciente? Porque isso influencia diretamente nas decisões médicas. Então, é só uma ventilada sobre essas questões, e eu acho que cabe aos diversos grupos nas mais diversas universidades considerarem isso e estudarem o impacto que a espiritualidade, a cultura influenciam no processo de saúde e doença. Eu gostaria de finalizar isso deixando um poema do Libério Neves, que eu acho que vem bem a calhar aqui. Então, dou minha matéria à terra. Entanto, antes apresento o corpo a ti, doutor, para a ciência dos teus dentros. Tu vês o cérebro em seus maciços de estanho, mas não dissecas os versos aí regurgitando inconclusos ou inéditos. Vês no avesso em mim a pele, mas não seus arrepios de febre ou dor ou medo no amplo dos meus pelos. E vês dentro das veias o sangue escura sombra, os genes tu não vislumbras da ira funda contida no amarrar-me amargo a vida. Vês os nervos estendidos com suas cordas dormidas e nunca sabes perceber as vibrações mais vivas dos meus íntimos tremores. E tens em mãos o coração, mas não levas o poder, indo além do endocárdio, de reter estes impulsos do meu secreto amor. Então eu dou à terra pulmões e unhas e ossos e outras partes singulares. Não posso dar os versos, não posso meus arrepios, nem as iras e as ternuras, voando com os meus amores, dissolvendo-se nos ares. Muito obrigado pela atenção de vocês, e quem quiser entrar em contato comigo pode acessar o site www.acalar.com.br, com a letra K, ou enviar um e-mail para mim, leandro@acalar.com.br. Muito obrigado.